Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o foco é na arte de falar bem e, claro, persuadir. A gente está com um material bem legal aqui, uns trechos de um guia chamado Técnicas Essenciais para Falar Bem e Persuadir. Então, a nossa ideia é destrinchar os pontos-chave desse material, sabe? Ver como ele apresenta a comunicação como uma ferramenta, assim, fundamental para o sucesso, em várias áreas, né? Vendas, liderança, até nas interações do dia a dia. E a base de tudo, segundo o guia, é que comunicar não é só jogar palavras. É uma habilidade mesmo que, olha, precisa de treino, de prática constante. Exatamente. E a gente vai explorar tanto o que a gente fala, né? O conteúdo verbal, quanto como a gente fala. Tom de voz, gestos, a postura. São esses elementos não verbais que, muitas vezes, têm um peso enorme em como a mensagem chega do outro lado. Pois é, essa é uma das primeiras coisas que chamam a atenção nesse material, né? Que a comunicação eficaz vai muito, muito além das palavras que a gente escolhe. Mas, antes de mergulhar nisso, vamos começar pelo básico, pela fundação. Quais seriam os pilares para construir essa comunicação mais poderosa? O guia já começa falando de assertividade e da disciplina da prática. Para quem quer influenciar, liderar, assertividade parece um ponto de partida crucial, né? Como que o material define isso? Olha, a assertividade aqui é descrita como a capacidade de se expressar de um jeito claro, confiante, sabe? De forma que as pessoas não só escutem, mas que prestem atenção, que reajam bem. Isso vai desde o básico mesmo, tipo falar de forma que dê para ouvir, para entender, até conseguir fazer um pedido de forma racional ou mesmo expressar algo negativo, uma crítica, mas focando no problema, entende? Sem atacar a pessoa. E um ponto inicial que eles sugerem é uma autoavaliação bem honesta. Onde eu sou bom, onde eu preciso melhorar na minha comunicação. Faz sentido. Se conhecer primeiro, né? Antes de sair falando. E a prática? O texto é bem direto nisso. Saber não é fazer. Conhecimento parado não serve para nada. Sim, o aprendizado tem que ser ativo. Mencionam até uma metodologia, a Rexo, que foca na repetição. A ideia central é que para você realmente internalizar uma técnica, para ela virar algo natural, quase instintivo, você precisaria praticar tipo umas 20 vezes mais do que o tempo que você gastou só lendo ou ouvindo sobre ela. 20 vezes? Nossa, isso é bastante dedicação. Talvez o número exato não seja o ponto, mas sim a intensidade. Né? Para transformar a teoria em algo seu, o automático precisa ralar muito mais do que só consumir a informação. Exato. A questão é a intensidade e a constância. Essa prática focada, segundo o material, ela reforça as conexões no cérebro, sabe? Torna a habilidade mais fluida, especialmente sob pressão. É um trabalho contínuo mesmo. Entendi. E, além da prática, tem a atitude. O guia diz que é a primeira coisa que os outros percebem. Como que a gente trabalha isso? A atitude é vista como algo que a gente ajusta conscientemente. Dependendo da situação, você pode precisar mostrar curiosidade, ou entusiasmo, ou calma, seriedade. O controle emocional é chave aqui. Reagir na emoção pode atrapalhar o raciocínio. E aí você perde poder de influência. A fonte até sugere que o sucesso na comunicação depende de conseguir acessar 4 estados mentais específicos: certeza, clareza, confiança e coragem. E o fascinante é que esses estados não são fixos, tipo, ou você tem ou não tem. Podem ser cultivados, ativados com prática mental. Que interessante essa ideia de ativar estados mentais. Parece quase um superpoder. E eles dão uma dica prática para começar bem uma conversa? Dão sim. Algo simples, mas que funciona. Começar com um elogio sincero, uma apreciação. Ah, legal. Isso cria um clima bom logo de cara, né? Com certeza. Quebra uma possível resistência inicial, estabelece um tom mais positivo para a conversa. Ok, agora sim. Vamos entrar naquela parte que sempre rende pano para manga. A comunicação não verbal. O guia cita aquela famosa divisão do Mehrabian-Gaya, 55% do impacto visual, linguagem corporal, 38% vocal,
o tom de voz, e só 7% as palavras em si. Mesmo que esses números exatos sejam meio polêmicos, a ideia principal é forte, né? A maior parte da nossa primeira impressão não vem exatamente do que a gente diz. Precisamente. O impacto de como a gente fala e se apresenta é gigantesco. Vamos focar primeiro no tom de voz. Esses 38%, talvez até 45% do impacto, segundo as fontes citadas, e a importância disso cresce muito quando não tem o visual junto, né? Numa ligação, num áudio, o texto fala que existem uns 10 tons principais que a gente pode usar para influenciar, para persuadir. A chave é o tom alinhar a emoção de quem ouve com a lógica do que está sendo dito. Entendi. E como a gente desenvolve essa habilidade de modular o tom? Porque, né, a maioria de nós nem pensa nisso no dia a dia. O caminho é a modulação consciente mesmo. Variar o volume, o ritmo, a inflexão da voz. Falar alto bastante para ser ouvido, articular bem as palavras, colocar energia, paixão, mas claro, sem exagerar, né? O alerta é para o equilíbrio. Se for muito forçado, soa falso. No fim das contas, o tom acaba entregando a emoção que está por trás da mensagem. Faz sentido, o tom carrega a emoção. Beleza. E a linguagem corporal? A maior fatia, os 55%, o que é essencial aí, segundo o guia? Olha, contato visual e sorriso são apontados como as formas mais diretas de criar conexão. O sorriso sinaliza abertura, confiança, positividade. E o contato visual demonstra foco, autoridade, interesse na outra pessoa. Tem até uma técnica específica que eles detalham: o olhar estendido. Olhar estendido? Como assim? A ideia é, quando você está desviando o olhar depois de fazer contato visual, você segura esse olhar por um segundinho extra enquanto vira a cabeça. Isso, segundo eles, intensifica a conexão, mas sem parecer que você está encarando a pessoa, sabe? Sem gerar desconforto. Interessante essa nuance do olhar. Bem sutil. E a postura corporal no geral? O que recomendam? A recomendação principal é manter uma postura aberta. Braços e pernas descruzados, o corpo voltado para a pessoa com quem você está falando. É como se, simbolicamente, você estivesse aberto para o diálogo. E também, em momentos-chave da fala, ficar um pouco mais parado, mais imóvel, pode passar mais confiança e energia do que ficar se mexendo muito. Muita agitação pode ser lida como nervosismo. Entendi. E aquela história de espelhamento, de rapport, o guia fala disso? Fala assim, o conceito de sincronização ou espelhamento. A ideia de ser meio camaleão social, ajustando sutilmente a sua própria linguagem corporal e o seu tom de voz para ficarem mais parecidos com os da outra pessoa. A análise ali sugere que isso cria uma conexão quase subconsciente, gera empatia, confiança, chamam até de sincronia límbica. Se a gente junta tudo isso, percebe como o não verbal, o tom e o corpo, eles preparam o terreno, criam um ambiente para que as palavras sejam bem recebidas. Então, mesmo que as palavras sejam só 7% do impacto inicial, elas são o veículo da lógica do argumento, né? O material sugere uma forma específica de estruturar essa mensagem verbal. Começar pelo porquê. É isso, exato. A proposta é: comunica primeiro o propósito, a causa, a crença por trás daquilo, o porquê, antes de sair explicando o que você faz ou como você faz. O porquê, segundo a fonte, ele fala mais com a emoção, com o sistema límbico do cérebro, que é quem guia as decisões. Isso cria uma conexão mais profunda. Entendi, começar pela motivação. E para que essa mensagem verbal, mesmo sendo uma parte menor do impacto inicial, seja eficaz? O que garante que ela seja clara, bem compreendida? A clareza, especificidade e objetividade são cruciais. O guia apresenta até uma fórmula prática, a mensagem assertiva de 3 partes. 3 partes, como funciona? Primeiro, descreve os fatos, objetivamente. Segundo, expressa como você se sente ou pensa sobre aqueles fatos, usando eu sinto ou eu penso. E terceiro, você declara o que você precisa ou deseja, de preferência mostrando como isso pode ser bom para todo mundo envolvido. Ser direto, detalhado, evita mal-entendidos. E tem um alerta útil.
Evitar usar palavras extremas como nunca ou sempre quando for dar um feedback, Ah, sim. porque raramente são verdadeiras, né? E já deixam a outra pessoa na defensiva. Nossa, essa dica dos extremos é ótima. Evita que a conversa vire briga, né? Que vire acusação. E o storytelling? O guia menciona isso como o cetro do rei. Por que essa ênfase toda em contar histórias? É porque histórias e anedotas são vistas como ferramentas de persuasão, muito eficazes. Elas ativam a imaginação, criam conexões emocionais, sabe? Conseguem ilustrar pontos complicados de um jeito que fica na memória. Elas conectam o lado racional com o lado sensorial. Isso tem tudo a ver com a recomendação de usar a linguagem sensorial também. Linguagem sensorial. Descrever as coisas de um jeito que a pessoa quase possa ver, ouvir, sentir o cheiro, o gosto. Isso engaja mais partes do cérebro, torna a comunicação mais viva, mais emocionante. Entendi. Então, juntando tudo isso, o não verbal afinado, a mensagem bem estruturado com o porquê, talvez uma boa história. Como que a gente aplica isso na hora H, num diálogo real, para persuadir ou só para ter uma conversa mais produtiva mesmo? Bom, as perguntas estratégicas são vistas como essenciais. O guia chama de velas de ignição da conversa. A sugestão é usar mais perguntas abertas, sabe? Aquelas que começam com quem, o que, porquê, onde, quando, como. Elas incentivam respostas mais completas, trazem mais informação, mais percepção para a conversa. Técnicas como perguntas de afunilamento, ir do geral para o específico, ou o método dos 5 porquês também são úteis para aprofundar, para achar a causa raiz das coisas. E tem uma dica de etiqueta interessante. Pedir permissão antes de sair perguntando um monte de coisa. Algo como, posso te fazer umas perguntas para entender melhor? Isso pode deixar a pessoa mais à vontade. Legal essa dica da permissão. E aquela tática de responder uma pergunta com outra pergunta, o material fala disso? Menciona, sim, como uma técnica que pode aprimorar a conversa, manter o fluxo, direcionar o diálogo de forma sutil. Mas olha, tão importante quanto saber perguntar é saber ouvir. A ênfase do material é clara nisso. Ouvir mais do que falar. Prestar atenção total, não só no que é dito, mas no não verbal da outra pessoa. Isso é fundamental para criar rapport, para entender de verdade. E isso inclui dar um feedback não verbal enquanto você ouve, né? Acenar com a cabeça, manter o contato visual, se inclinar um pouquinho para frente, mostrar que você está ali, presente. E como a gente demonstra que está realmente entendendo o lado da outra pessoa? Não só ouvindo, mas processando. Através de declarações empáticas. Algo como, entendo que você se sinta assim por causa disso, ou parafraseando o que a pessoa disse, repetir com as suas palavras refletindo tanto o conteúdo quanto a emoção que você percebeu. Tipo, então, se eu entendi direito, o que te deixou frustrada foi X, é isso? Isso valida a pessoa, sabe? Encoraja ela a continuar se abrindo. E outro ponto que eles reforçam é a coerência. Para passar credibilidade, a linguagem corporal, o tom de voz e as palavras têm que estar falando a mesma língua. Tudo alinhado. Exato. E a consistência ao longo do tempo, entre o que você fala e o que você faz. Isso solidifica aquele porquê inicial, o que nos leva à questão da autenticidade, né? Não adianta só usar a técnica, tem que ser genuíno. Com certeza. Para fechar as técnicas, o guia fala sobre gatilhos mentais. O que seriam esses atalhos? São descritos como mecanismos que o nosso cérebro usa para tomar decisões mais rápido, para simplificar as coisas. O guia dá alguns exemplos aplicados à comunicação. Por exemplo, a quebra de padrão, que é fazer algo inesperado para chamar a atenção no meio da mesmice. A justificativa, que é basicamente dar um motivo para um pedido só de usar a palavra porquê, já aumenta a chance da pessoa concordar. E tem o gatilho da consistência e compromisso. Um exemplo prático disso é o método do triplo sim. Triplo sim. A ideia é conseguir 3 pequenas concordâncias da pessoa ao longo da conversa. 3 sim mentais ou verbais. Isso aumentaria a probabilidade dela dizer um sim maior lá no final, para sua ideia principal. É jogar com a nossa tendência de querer ser coerente. Interessante.
Bastante coisa para pensar e praticar. Então, só para a gente amarrar tudo que a gente conversou sobre esse material. Vimos a importância da base, né? Assertividade, prática deliberada. Depois dissecamos o impacto gigante do não verbal, o tom e o corpo, respondendo pela maior parte daquela primeira impressão. Exploramos como estruturar a mensagem verbal, começando pelo porquê, usando histórias, e fechamos com técnicas de diálogo. Perguntas eficazes, escutativa, empatia e até esses gatilhos mentais. Fica muito claro que falar bem não é dom, né? É uma habilidade complexa que exige consciência, estudo e principalmente muita prática. Exatamente. E desenvolver essas habilidades pode ter um impacto profundo, sabe? Na nossa capacidade de conectar com os outros, de influenciar positivamente, de alcançar nossos objetivos, seja no trabalho ou nos estudos, na vida pessoal mesmo. Aplicar esses princípios com consciência pode, de verdade, abrir portas e melhorar muito nossas interações. Com certeza. E para deixar uma provocação final para o pessoal que está ouvindo, se a comunicação não verbal, o tom e o corpo realmente carregam esse peso todo, até 93% do impacto inicial, como sugerem as fontes, que tal um exercício simples? Nas próximas conversas, antes de se preocupar em aplicar todas essas técnicas em si, tente só observar com mais atenção os sinais não verbais das outras pessoas. O que a postura delas, o tom de voz, o olhar, podem estar comunicando além das palavras? Que camadas de entendimento isso pode trazer para a interação? Fica aí a dica para explorar por conta própria.